Ô, Héctori, ministro aí Fernando Haddad, né, o governo como um todo, anunciando ali um plano de contingência, né, para socorrer os setores mais afetados com o tarifaço aí de Trump, mas ainda não tem nenhum detalhamento técnico, né, nem ali até mesmo execução imediata. Precisa até de uma aprovação ali do presidente Lula. Isso também pode acontecer via uma MP ou via ali, né, algo mais rápido, mas nenhuma clareza ainda nesse sentido. Ô, Héctor, na prática, né, esse pacote, na sua visão, ele tem uma capacidade de conseguir neutralizar o impacto econômico do tarifaço ou o mercado enxerga pouco efeito real sobre a atividade e também sobre as contas públicas? Então, primeiro, né, sem maiores detalhes, fica muito difícil responder qual vai ser a capacidade de contenção, né? A expectativa é que um pacote bem calibrado de contingenciamento, ele suavize um eventual solavanco, mas que não venha a sobrepor, né? Não venha a suplantar o buraco que será causado pelo tarifaço. Mas antes disso, né, antes de ter um plano de contingenciamento, que é muito relevante e tudo mais, o esforço para tentar com que esse tarifaço não entrasse em vigor seria mais relevante, né, do que a eventual formulação desse pacote, né? E digo mais, né? O próprio ministro Haddad disse ontem em entrevista que as coisas não é um deadline. Passou de 1º de agosto, nós teremos algo que é irreversível. Então, assim, se dá para fazer um esforço contínuo, por que não fazê-lo, né? Existe uma perspectiva de que o presidente Lula vai ser humilhado, né, pelo presidente Donald Trump. Se esse for o preço a ser pago para não causar um dano na população, será que a gente tem um problema egóico tão grande que, olha, o presidente Lula vai ser humilhado? Que humilhação é essa? Que nem fizeram com Zelensky, da roupa? O que é? Então, assim, tem tanta coisa que poderia ser feita, tanta coisa que poderia ser negociada, até mesmo uma interlocução formal, uma ida, uma visita extraordinária na diplomacia e tudo mais, uma ligação de vídeo, um mostrar, um querer saber, não buscar apenas interlocuções informais e tudo mais, uma carta, esperar a resposta de uma carta enviada em maio. Então, assim, repare, muita coisa poderia ser feita e pode ainda ser feita para tentar evitar ou até mesmo reverter, né? O Donald Trump mesmo tinha imposto uma série de tarifas para a China e depois voltou atrás, com elas em vigor, com as tarifas em vigor. Então, assim, tudo pode ser feito. Agora, o plano de contingência, se ele for bom, se ele for bem calibrado, ele não vai suplantar. Ele vai simplesmente atenuar o buraco, o solavanco que poderia ocorrer. Agora, tem muita dificuldade de enxergar como é que vai se dar isso para empresas grandes, como é o caso da Embraer, né? O governo vai adquirir parte dos aviões, ou vai abrir uma linha de crédito, né? Vai endividar mais as empresas, o endividamento das empresas e das famílias está muito elevado. Como é que vai se dar isso em termos inflacionários, que no primeiro momento o ministro Haddad até pode ter razão, né? Uma sobreoferta vai gerar uma desinflação, mas num segundo momento a gente sabe que a ausência de um parceiro comercial gigantesco tem desdobramentos no câmbio, dificultando o fiscal brasileiro, e isso vai bater na inflação. Então, assim, o net de uma política tarifária altista para a inflação no seu efeito total, não só no efeito de curto prazo que a gente tem que olhar, né? Ainda mais se nós fizermos uma retaliação. Então, o grau de incerteza é muito grande. O plano de contingência, sem maiores detalhes, ele tinha que ser formulado? Absolutamente sim, mas ele não tinha que ser o plano uno, nem o primeiro plano, né? Então, assim, há na minha avaliação, né, algumas questões ingerenciais que acabam dificultando bastante a perspectiva do Brasil, né? Principalmente porque a surpresa nas ações em um conflito, seja ele comercial, seja bélico, a surpresa ela tem que vir de fora.
a gente não pode se surpreender com as nossas próprias ações, né? Então, nós temos que ter plena ciência do que vamos fazer. Agora, o ministro Haddad fala que não vai ter uma retaliação, o ministro Rui Costa fala que pode sim ter uma retaliação. Parece que nós mesmos estamos nos surpreendendo. Precisava ter uma convergência, precisava ter um governo, uma posição a priori para que a gente possa ter, mediante uma estratégia única para o Brasil, não ter surpresa das nossas próprias ações, e sim deixar isso a cargo do nosso opositor, no caso, seria o Donald Trump.